Cristo é um grande sucesso de liderança, de comunicação. Tudo para a glória de Deus, ele ainda coloca um padrão mais alto. Quer comais, quer bebais. Então, do básico, como diriam nossos amigos aí da construção, ao acabamento, precisa glorificar o nome de Jesus. Então não tem como ser diferente começar essa série de entrevistas sem falar primeiramente sobre Jesus Cristo. Então, quando entendemos esse caminho, essa construção de ganhar autoridade pelo serviço, ganhar autoridade porque nós tratamos o outro como igual, ganhar autoridade porque eu estou disponível. Mas o servir está desde ser útil a alguém e com isso construir um relacionamento, construir network. Você pega os 12 apóstolos escolhidos ali, talvez nós não escolheríamos nenhum para gerente das nossas empresas. Mas Cristo não olha a pedra bruta, ele olha o que ele pode construir com aquele pessoal. Qual a visão sobre criar riqueza, prosperar e ser um seguidor do Evangelho de Cristo? Ganhe o máximo que puder, poupe o máximo que puder e doe o máximo que puder. Fala, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Eu me chamo Gustavo Nascimento, sou CEO da Vinsta Incorporações, a melhor incorporadora do Noroeste Mineiro e, por acaso, patrocinadora desse papo, Café e Prosa. Se você gosta de falar sobre negócios, gestão, liderança, vendas, mercado imobiliário, você chegou no lugar certo. Hoje nós vamos conversar com um grande líder, um grande homem de Deus, um cara que tem experiência em mercado imobiliário, tem experiência na palavra, no Evangelho de Jesus Cristo, um grande empreendedor social também. Com vocês, Matheus Gonçalves. Grande Matheus, muito obrigado por aceitar nosso convite. Primeiro entrevistado do nosso Café e Prosa. É uma satisfação enorme tê-lo aqui. E eu queria começar para que todo mundo saiba quem é você, contando um pouco aí da sua história. Fala para nós quem é Matheus Gonçalves. Prazer estar aqui, Gustavo, e a honra e a responsabilidade dessa abertura, então, junto com você, né? Muito obrigado aí pelo tanto prestígio quanto esse convite. Deus possa abençoar muito. Sou o Matheus, né? Sou pastor desde os 19 anos, 14 anos aí de ministério pastoral e sempre envolvido também na liderança social. Passei alguns anos pela PAI como membro do conselho diretor, na extinta Mão Amiga, um abrigo de crianças, né, que nós tínhamos no município, também na diretoria. Por último, na UDEC, né, como membro fundador e coordenador aí por 8 anos. E agora estamos com o Instituto Ação, funcionando ali nas Chácaras Rio Preto, né. Na área pastoral nós temos tanto a igreja local, hoje eu sou membro e pastor no Ministério Evangélico Família de Deus, né, ali na Avenida Castro Alves, já visita a gente lá domingo às 19h30. E também nós temos o braço FEMEU, né, que é a Federação da Mocidade Evangélica de Unai. Também foi fundada pela gente com o intuito de juntar as juventudes, as mocidades das igrejas evangélicas, né, em torno de propósitos como atos de justiça, a unidade do corpo de Cristo e a busca por um avivamento que alcança toda a comunidade. Bacana, Matheus. Parabéns pela trajetória. É um grande prazer tê-lo aqui. E o propósito do nosso bate-papo, tudo é para a honra e glória dele, né? Então não tem como ser diferente começar esse programa, essa série de entrevistas sem falar primeiramente sobre Deus, sobre Jesus Cristo. Eu li um livro recentemente que me deu muitos insights sobre liderança, sobre gestão, pela ótica do ministério de Cristo, né? E eu queria saber de você, primeiro, como conhecer Jesus Cristo, como conhecer o Evangelho ajuda empreendedores, ajuda líderes a serem melhores. O apóstolo Paulo nos aperta muito, Gustavo, que quando ele diz tudo para a glória de Deus, ele ainda coloca um padrão mais alto. Quer comais, quer bebais. Então, do básico, né, como diriam nossos amigos aí da construção, ao acabamento, precisa glorificar o nome de Jesus. E Cristo, ou o nosso conhecimento dele através da Bíblia Sagrada, nós costumamos a dizer que ela é o manual do fabricante. Então ela toca em todas as áreas da vida do ser humano, né? Desde a espiritualidade, corpo físico, saúde emocional, né? Empreendedorismo, finanças, casamento, criação de filhos, tratamento de empregado com empregador e vice-versa. Então nós temos um manual na mão e é isso que nós precisamos.
nos relacionar com a palavra, né? Buscar esse conhecimento que está ali e essa revelação tanto de Deus quanto histórica que é registrada ali, para que nós possamos errar menos nas nossas construções e trazer os princípios corretos para a aplicação. Eu acho que o caminho é esse. Relacionamento com a palavra é o primeiro ponto. Criar rotina, né? Disciplina, conhecer todo dia um pouco mais sobre o que ele pregou, o que ele ensinou, para que a gente possa evoluir como homem, né? Exatamente, né? Quando nós pegamos uma referência no digital aí, no financeiro, por exemplo, nós temos o Thiago Nigro, que se converte a partir do momento que ele começa a estudar provérbios e aplicar provérbios nessa construção financeira da vida e dos negócios dele. Então ele entrou por uma perspectiva empresarial e pessoal e conheceu a revelação de Cristo através dali. E tantos outros que nós podemos trazer de exemplo nesse sentido. Então esse relacionamento, buscando os objetivos que nós precisamos melhorar, é que vai nos fazer tanto conhecer Cristo, quanto achar os fundamentos, achar os princípios que nós temos que implantar na nossa vida. Falando sobre princípios, mais precisamente, né? Cristo viveu por 33 anos, né? 30 deles como um completo desconhecido, como um carpinteiro, até sem teto, né? E ele pregou a palavra em 3 anos. E em 3 anos de pregação, ele dividiu o tempo entre antes dele e depois dele, né? E já se passaram 2025 anos e a gente continua falando dele. Cristo é um grande sucesso de liderança, de comunicação. Quais são os princípios, os aprendizados que a gente pode tirar do Evangelho, né, de Jesus Cristo? Então, falando de liderança, nós vamos ver o símbolo da liderança de Jesus era uma bacia e uma toalha, né? É muito caracterizado ali quando ele reúne os seus apóstolos, né? E ele vai colocar, então, no lugar do servo menor da casa, lavando os pés dos discípulos, enxugando os pés dos discípulos. E quando nós vamos olhar toda a história do Evangelho, nós vamos ver Jesus como uma liderança servidora. Então, quando entendemos esse caminho, essa construção, né, de ganhar autoridade pelo serviço, ganhar autoridade porque nós tratamos o outro como igual, ganhar autoridade porque eu estou disponível, né, mesmo quando é o meu empregado, eu pago o salário dele em dia, eu bonifico ele, peraí, ele é gente, né? Então nós precisamos trazer esse entendimento para o empreendedorismo através de Cristo. Quando Jesus ele faz isso, era diferente, porque os líderes religiosos da época traziam o quê? Belos discursos, regras muito boas. O próprio Cristo chega a dizer, olha, o que eles falam, segue lá, faz que vai dar bom, mas não faça como eles fazem. Então nós precisamos entender que liderança é isso, é poder bater no peito e dizer, olha para mim, né? Servir e dar o exemplo. Servir e dar o exemplo. Eu estou caminhando nesse propósito, estou melhorando todos os dias, embora nós temos falhas, né? Todos nós vamos ter pontos de melhoria, mas olhando a nossa caminhada, peraí, ele está avançando, ele está melhorando, ele está reconstruindo aonde os fundamentos foram quebrados. Engraçado quando você fala sobre servir, muita gente não entende ou entende errado o servir, achando que é uma questão de submissão. Mas o servir está desde ser útil a alguém e com isso construir um relacionamento, construir networking, porque networking nada mais é do que servir ao próximo com algo que você sabe. E Cristo fazia isso e falava isso, né? E as portas se abriam e a palavra dele corria por todos os cantos, eu acho que por conta disso, né? Que outros valores Cristo pregava e nos ensina para a gente aplicar como liderança, como gestores, como empresários? Eu acho que uma coisa que as empresas passam despercebidas é o valor de entender que do outro lado é gente que faz a coisa acontecer, né? São pessoas que fazem a obra crescer, são pessoas que fazem a minha empresa avançar, são pessoas que vão atender bem ou mal o cliente. Então, quando eu trago essa humanização, que a palavra da vez ela entra nisso, né? Mas Jesus ele faz assim, ele olha, você pega os 12 apóstolos escolhidos ali, talvez nós não escolheríamos nenhum para gerente das nossas empresas. Mas Cristo não olha a pedra bruta, ele olha o que ele pode construir com aquele pessoal. E aí ele inspira, ele motiva, ele traz a liderança. Quando pegamos o percurso
que Jesus fez nesses 3 anos e meio ali de caminhada com os apóstolos, ele faz 3 coisas. Primeiro, ele chama eles, olha, venha comigo, caminha comigo, ou seja, aprende aqui. Depois ele chama os apóstolos para vamos juntos fazer tal coisa, né? E por último, ele fala, agora vocês vão lá, visita as aldeias, prega o evangelho e faz o que vocês viram eu fazendo. Ensina o que eu ensinei. Ele ensina. Então, nós não temos que ter medo de passar aquilo que nós aprendemos ou naquilo que nós somos bons. O grande ápice da liderança é esse, se tornar inútil no sentido de dependência das pessoas em mim. E eu acho que isso entra no ápice do empreendedorismo e no ápice da liberdade financeira também. Quando você traz para uma ótica empresarial, você tem 2 caminhos quando você contrata alguém. Ou você ensina correndo o risco daquela pessoa te abandonar, mas ser útil por um determinado período de tempo, ou você não ensina correndo o risco de tomar prejuízos porque você não ensinou alguém, né? Então, quando você olha Cristo, ele ensinou 12, um traiu, só um ficou com ele quando ele foi crucificado. Ele ensinou tudo o que podia, nem todos ficaram juntos, mas todos levaram a sua mensagem. É um exemplo muito, muito, muito prático da percepção que as pessoas têm. Olha, eu não vou ensinar meu colaborador algo que eu sei, porque depois ele vai sair e vai para um concorrente. É muito mesquinho, muito pequeno, né? E você deixa de crescer, você deixa de propagar o seu evangelho, o seu negócio, justamente por não fazer isso, né? Todos nós temos limites, precisamos entender isso. Então, eu consigo levar o meu negócio até um ponto, como eu consigo levar o meu ministério até um ponto. Passou daqui, eu preciso que outras pessoas se agreguem ali e façam acontecer. Então, é justamente isso. Quando eu retenho o que eu sei, né? Quando eu retenho a sabedoria, o entendimento, o discernimento, eu não consigo amplificar isso de forma a construir novas pontes, de construir novos lugares, de alcançar novas pessoas. E Jesus sabia disso, né? Então, olha, onde eu não estou, vocês estão, né? E hoje nós temos as lideranças de Jesus sendo levantadas continuamente da mesma forma, porque ninguém pode reter o que Cristo começou lá atrás. O princípio é o mesmo, né? Fortalece as pessoas, ensina elas e envia elas. Então, em síntese até aqui, servir ao próximo, ensinar o próximo e dar o exemplo. É o que Cristo ensina para a vida e para os negócios. Exatamente. Bacana. Pastor, a gente está num momento crítico do nosso país, tanto político quanto econômico. E muitos empreendedores, empresários, eles se questionam o que vai ser do amanhã. Será que meu negócio vai prosperar? Será que o que é que vai virar o nosso país, a nossa economia? Como a gente pode ter ajuda do Evangelho de Cristo para esses momentos, né? Falando um pouco aí sobre fé. Vamos lá, né? As pessoas confundem fé com sentimento de esperança. E esse talvez é a principal diferença que nós precisamos trazer. A fé, ela vem de uma certeza. Certeza de quê? Do que Cristo falou. Então, se eu creio em Cristo, eu creio na palavra dele, ela se torna uma verdade e redundantemente falando, uma verdade absoluta, né? É aquela verdade, pronto, acabou. Mesmo que os meus olhos vejam outra coisa, a minha percepção de mercado é outra coisa, mas nós vemos vários exemplos bíblicos, histórias narradas de homens que plantaram sementes no meio de uma seca e colheram a 100 por 1. Como nós vimos pessoas chegando e falando, olha, pode escolher qual das terras você quer. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda e ponto. E a bênção estava ali. Provérbios, ele diz que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Nós precisamos entender como cristãos que a nossa dependência, né, ela está no Senhor. Não é na folha de pagamento que eu tenho, não é no patrimônio que eu carrego, mas é em Cristo Jesus. Quando eu entendo isso, caminhar por fé se torna prático. Porque não é o que eu estou sentindo, é o que ele disse que cuidaria de mim, estaria comigo até a consumação dos séculos, né? E a fé, ela vai te levar a um lugar ousado, extravagante, né? Ela vai te levar a um lugar de avançar mesmo diante das possibilidades escassas que nós estamos vivendo. Em relação à percepção natural,
nós vamos ver crise acontecendo em todos os momentos, né? Puxando o histórico aí, a história, há momentos de alívio, mas as crises são recorrentes. Então, se nós... Cíclico, né? O mercado é cíclico, né? Então, se nós andarmos somente pelo que vemos, né? E obviamente a fé não dispensa nem a prudência nem o planejamento, né? Mas ela traz essa firmeza na pessoa correta, no firme fundamento da nossa fé, que é Cristo Jesus. Sede otimistas, porque do lado de lá tem alguém guiando o seu caminho e fortalecendo para que tudo dê certo, né? Sem dúvida. E o evangelho, ele é pessoal, ele é relacional. Quando Cristo ele se entrega na cruz, Gustavo, o ápice para mim é quando, assim que ele entrega o seu espírito, o véu se rasga. Aquele véu, ele significava a separação de Deus e o homem, né? Do relacionamento pessoal. Então nós precisamos entender que o Deus Criador, né, Todo-Poderoso, que criou o céu, a terra, o universo, sustenta todas as coisas, me coloca numa condição de filho, de herdeiro e de co-herdeiro com Cristo. E está aberto a relacionar comigo. Então, as estratégias corretas, o lugar de avanço, né, qual o próximo passo eu preciso dar nos momentos de dúvida, o relacionamento está aberto. Então, eu posso bater na porta e dizer, eu estou aqui de novo, me ensina o caminho, me ensina o próximo passo, me orienta. Consulta ele primeiro antes de tomar a decisão, né? Entrega o Senhor teu caminho, né, e ele vai endireitando as nossas veredas. Existe também uma percepção de que, até por conta de uma passagem bíblica, de que Cristo ou o Evangelho ele condena a geração de riquezas, né? Quando ele fala que o reino dos céus, desculpa a minha ignorância, não terá espaço para os ricos. Quando aquele jovem pergunta para ele o que é que falta para ele adentrar o reino dos céus, e Cristo fala, largue todos os seus bens, dê aos pobres e venha me acompanhar. Qual a visão sobre criar riqueza, prosperar e ser um seguidor do Evangelho de Cristo? John Wesley foi um pastor avivalista no século XIX, 18, 19, se não me engano. Ele disse uma frase que eu guardo ela em relação a dinheiro. Ganhe o máximo que puder, poupe o máximo que puder e doe o máximo que puder. A parábola que você citou, a do jovem rico ali, por exemplo, né, a questão não era a riqueza do jovem rico, né, era o coração dele na riqueza. Quando o apóstolo Paulo escreve, e algumas pessoas citam de forma fora do contexto ali, né, que eles falam, olha, o dinheiro é a raiz de todos os males. O texto não diz isso, o texto diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O jovem amava mais as posses dele do que caminhar com Jesus. Caminhar com Jesus. Lembrando que foi o jovem que bateu na porta, ele que provocou a conversa, né? E Jesus, olha, você quer ser perfeito? Para de amar o dinheiro, então. Vai lá, vende, né? E me segue. E uma coisa interessante aqui, que Jesus não falou para o jovem rico, olha, vende e fica sem nada. Ele falou, vende o seu patrimônio e me segue. Ou seja, eu estou aqui, eu sou a fonte de tudo. Então, Cristo ele sempre vai apertar aonde nós precisamos sermos alinhados, né? No caso da parábola do jovem rico, isso. Então, assim, o meu conselho para os nossos jovens, adolescentes, que é a área que eu mais trabalho, né, estudem muito, cresçam muito, ganhem muito, entrem nos melhores tribunais, façam os melhores concursos, sejam os melhores empreendedores. Por quê? Porque o evangelho vai crescer ainda mais através da sua vida, né? Você vai poder servir pessoas nas obras sociais, você vai poder investir no campo missionário, você vai poder caminhar abençoando vidas. O pão precisa ser nosso. Então, quando o nosso coração não está lá, e ele está de fato no Deus provedor, né? Naquilo que Cristo é para nós, na nossa base, pode ganhar milhões, bilhões, tranquilamente. Só não pode deixar o dinheiro ser o guia da sua cabeça, né? O guia é Cristo, né? E um grande exemplo é Jó, né? Jó tinha tudo, perdeu tudo e Deus multiplicou pela fidelidade dele a Deus em primeiro lugar, né? A Bíblia relata um diálogo entre Jó e sua esposa, né? O que você está fazendo ainda, Jó? Amaldiçoa teu Deus e te mata. E ele responde à esposa, olha, Deus me deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Então a firmeza de Jó era o Senhor. Então é nesse caminho mesmo que nós precisamos estar, né?
tudo que eu tenho pertence a Cristo, inclusive eu. Ele me comprou com o preço do seu sangue. Ou seja, prosperar não é o problema. O problema é achar que o dinheiro é maior do que tudo e tratar o dinheiro como o seu guia, a sua cabeça, viver atrás do dinheiro, né? Dinheiro serve para 3 coisas, eu costumo dizer, pastor. Primeiro, para realizar os nossos sonhos. Segundo, para prover segurança para aqueles que nós amamos. E em terceiro, para ajudar o próximo. Não, obviamente, nessas ordens, mas são os 3 usos do dinheiro. Se eu estou só acumulando, e não estou ajudando ninguém, o dinheiro é meu chefe. Eu sou escravo dele, né? E as coisas não podem ser assim. Antes de passarmos, Gustavo, interessante esse ponto que você trouxe. Jesus, a única coisa que Jesus equivale a Deus, como usando o termo Senhor, é Mamon, que era o Deus do dinheiro ali, né? Que representa justamente esse amor ao dinheiro. Então, a única coisa capaz de dominar o coração do homem na mesma intensidade, ou o homem servir na mesma intensidade, é o dinheiro. E aí ele vem concluindo a frase dele lá, dizendo que ninguém pode servir a 2 senhores. Ou eu amo Deus, ou eu amo o dinheiro. E por isso a importância da rotina, de estar sempre conectado e aprendendo sobre a palavra, porque quando você vai se afastando, deixando de estudar, e o Deus do dinheiro acaba assumindo posições que não deveriam assumir, não é? Tô enganado? Não. Jesus falando aos discípulos, ele diz, olha, vocês estão limpos, lavados pela palavra que eu tenho dito a vocês. Então, o nosso coração humano, a nossa natureza, ela vem do pecado original de Adão. Então, as nossas escolhas por si só vão nos levar ao pecado. O que nós precisamos? Cristo em nós, né? E sermos lavados diariamente pelo relacionamento com a palavra, né? Por isso que nós começamos falando da palavra e vamos caminhar nela o tempo inteiro, porque é ela que santifica, é ela que orienta, é ela que dá direção, né? Mas nesse caso específico, é ela que vai guardando o meu coração, né? De todas as coisas que precisam ser guardadas do pecado, né? Do caminho mau, daquilo que parece bom aos meus olhos, mas o final dele é morte. Então é ela que me dá essa sabedoria e entendimento e essa limpeza de purificação de mente, corpo, alma e espírito. De tudo que já foi falado aqui, a gente tem que lembrar também que Jesus foi um grande comunicador. E a habilidade de comunicar, ela é essencial para os negócios, para o empreendedorismo. Porque, primeiro, se você não é visto, você não é lembrado. Quem tem o dom da palavra, quem sabe falar, consegue vender mais. E vender, na minha opinião, é o que faz alguém sair da pobreza até a riqueza, no sentido humano da coisa. O que é que Jesus nos ensina sobre comunicação? Primeira coisa, Jesus simplificava as coisas, né? Como eu disse, tinha vários líderes religiosos que usavam eloquências talvez até melhores, mas de forma equivocada. Então, quando Jesus traz ali as parábolas, trazendo a realidade daquela pessoa, ele consegue tocar nas dores dela. E quando nós falamos de venda, nós falamos disso, né? Olha, Jesus estava vendendo, abre aspas na minha fala aqui, a mensagem dele àquele público. Pregar o evangelho é isso, eu preciso ter um público que vem receber a palavra que eu estou dando. E era o que Jesus fazia. Quando ele traz a parábola lá, né, ele traz para a realidade daquele povo específico. Então, acho que uma das grandes lições de comunicação que Jesus traz para nós é saber com que público você está falando e qual o objetivo daquela fala, né? Se nós pegarmos perfis diferentes de pessoas, reuniões diferentes, nós vamos ter que nos adequar da roupa que a gente veste, né, a linguagem que a gente usa, o tom de voz, vai mudar tudo isso. E Jesus traz isso de diversas formas na prática de comunicação, né? E carregar uma verdade. Eu preciso acreditar naquilo que eu estou falando. Eu preciso tentar viver aquilo que eu estou falando, né? É muito difícil eu te vender esse copo, né, como o melhor copo do mundo se eu não acredito que ele é o melhor copo do mundo. Então, o que Jesus fez foi despertou paixão, trouxe uma linguagem simples e prática do dia a dia daquelas pessoas, né? E então ele inspira através da caminhada dele, validando aquilo que ele estava falando. Olha, vocês podem vir por aqui porque eu estou pegando esse caminho.
né? Então olha para mim. Falar de forma simples, ter foco no cliente, entender as dores dele e comunicar de modo a solucionar essas dores é o que a gente conseguiria exprimir de aprendizado do Evangelho. Sim, eu acredito. De forma bem sucinta. É isso, né? Entender qual a necessidade. Né? Eu estou falando para quem? Né? Não adianta eu pegar um culto de idosos, por exemplo, da terceira idade, e eu querer chegar lá com a linguagem que eu uso com os adolescentes. Falar sobre marketing digital. Ou vice-versa. Né? Nós precisamos... Não é a adaptação do princípio ou da mensagem, mas é da forma que eu comunico ela. Né? E foi o que Jesus fez. Ele quebrou o padrão. Jesus nunca usou o clero no sentido do lugar de afastamento das pessoas. Né? Eu tenho uma vida tão reservada que ninguém me alcança. Né? Pelo contrário, Jesus ele sentava na mesa dos pecadores, Jesus andava no meio da multidão, Jesus ele ia no templo sim, mas ele estava também na rua. Então a liderança que comunica bem é a liderança que tem esse contato com as dores do dia a dia das pessoas. Isso vale em vendas, isso vale de um CEO de uma empresa grande que conhece a comida que é servida no seu refeitório. Né? Vou dar um exemplo simples. Isso vale do pastor que conhece as suas ovelhas, né? Que sente as dores delas, a expectativa do coração, os sonhos delas. Porque eu só vou conseguir liberar uma palavra para a sua vida a partir do momento que eu te conheço. Né? Conhecendo, eu consigo trazer o remédio certo. Quando nós vamos ao médico, a primeira pergunta que ele nos faz é: o que você está sentindo? Né? E de acordo com o que nós vamos falando, ele traz a prescrição, né, do medicamento, da cirurgia, qual que é o próximo passo. Excelente, excelente. Em um momento da sua fala, pastor, você fala sobre paixão, sobre chamado. E eu acredito muito nisso, né? Alguns empreendedores, eles têm a percepção de que eles foram chamados para fazer algo. Eu tenho uma experiência em mercado financeiro de 12 anos. Eu tive a oportunidade de construir relações com grandes homens, empreender em outras áreas. A gente empreende no agro, a gente empreende no ramo da estética. E recentemente, há 2 anos, nós montamos a Vinsta, né? Nossa patrocinadora desse papo aqui. A Vinsta é uma incorporadora, ela constrói residências, constrói lares. E pela primeira vez, entre todas essas áreas, eu sinto dentro de mim que aqui tem um chamado. Você veio para o mundo para fazer isso. Faça da melhor forma. Você acredita nisso? O Evangelho ele fala sobre isso, sobre o chamado de alguém? Desculpa a expressão, mas eu costumo dizer que a pior desgraça que aconteceu no Evangelho foi a gente separar o sagrado do que a gente chama de secular. E eu acredito muito que para um cristão não existe secular. Existe o profano. Né? O profano nós não negociamos e não podemos nos envolver com ele porque é pecado e ponto final. Mas quando nós entendemos que a vida sagrada, a vida sacra, ela vai além do altar da igreja, ela me impulsiona a estar em todos esses lugares. Né? Então eu acredito que você precisa ser o melhor empreendedor, né, que você pode ser, porque isso vai glorificar a Deus. E aí eu vou citar John Wesley de novo. Um fabricante de chinelos na época se converte, dono de uma fábrica, né, e pergunta a ele: o que eu faço agora? Eu me converti, como é que eu mudo de vida? Ele falou: olha, continua na sua empresa, faça os melhores chinelos que você puder, no menor custo que você puder, né, e no melhor serviço aos seus empregados que você puder. Então honre a Deus entregando aquilo que você está prometendo. Honre a Deus servindo e cuidando das pessoas o máximo que você conseguir fazer. E não tem problema crescer junto. Né? Então, quando a gente traz os princípios do Evangelho, ele vai nos impulsionar até esses lugares e Deus vai nos chamar assim para esses lugares. Através eu costumo dizer que em cada área, em cada lugar, Deus tem uma pessoa, pelo menos. Eu chego no aeroporto, eu não conheço nada, né? Isso já aconteceu comigo, eu precisar de algo específico, a minha oração é: Deus, quem que é o seu cara, a sua mulher aqui? Me mostra, porque eu preciso de alguém para me ajudar. Então, esses trâmites, quando nós entendemos, eu estou aqui para servir,
da melhor forma, glorificando a Deus, me leva a esse lugar do propósito, né? E o propósito ele tem que ser muito além de ganhar dinheiro, né? Aquilo que me motiva, aquilo que me move. E trazendo mais uma frase aí para nós, só tem poder para nos parar o que nos move, né? Então, o que te levanta da cama é a pergunta da vez aí na internet, né? Por que você faz o que você faz todos os dias, né? Porque nós fazemos o que fazemos. Então, isso precisa ser respondido por nós. E a gente atende muito gabinete, né? Os psicólogos atendem muito e vão concordar comigo. Nós pegamos pessoas, às vezes, com um alto concurso, né? Um salário muito bom, mas totalmente frustradas na vida. Por quê? Porque não deveriam estar onde estão, né? Então, nós precisamos aprender isso, né? Descobrir o que me faz bem, descobrir aonde eu resolvo as dores das pessoas, descobrir aonde Deus está me levando. E aí nós voltamos no relacionamento com Deus de novo, né? O que o Senhor quer de mim? E ali eu caminhar. Não é no que eu sou bom. Às vezes as pessoas falam assim, chamado é naquilo que você é bom. E passa por isso sim, né? Mas não é a essência. A essência de um chamado é fazer o que Deus mandou eu fazer, né? Um exemplo de fracasso de um chamado foi o profeta Jeremias. Jeremias ele prega para a nação inteira e ninguém se converte, ninguém se arrepende. A um olho de produtividade, Jeremias não teve sucesso, ele fracassou. Mas a um olho de ministério, ele chegou à essência do ministério, porque o ministério é obedecer ao que Deus mandou. Chamada é isso. Então, descobrir isso é no relacionamento pessoal. O empreendedor, ele é alguém arrojado, ele é alguém ousado, ele é alguém que toma riscos, né? O empreendedor, inclusive, precisava ser mais valorizado no nosso país, porque é quem faz o grande motor girar. Eu vi um grande professor falar que, imagine se tirássemos um bilionário que existe no Brasil, tirássemos Luciano Hang, por exemplo, nós teríamos 60 mil funcionários desempregados, provavelmente mais 20 mil, 30 mil funcionários indiretos perdendo seus empregos. Perderíamos 5 bilhões de reais de arrecadação em impostos. O que seria 5 bilhões a menos nos cofres do governo? Quantas escolas a menos, quantas rodovias a menos seriam feitas, deixariam de ser feitas se a gente tirasse? E a gente não valoriza muito no nosso país essa posição do empreendedor. E a gente sabe que para ser empreendedor, o camarada tem que ter ousadia, arrojo, visão. Mas não existe empreender sem planejar. Qual que é a visão sobre ousadia, sobre assumir riscos do Evangelho de Cristo para os empreendedores? Eu gosto muito da passagem que Pedro, o apóstolo Pedro, ele desce do barco no meio da tempestade e ele anda sobre as águas, né? Eu vejo um passo muito ousado. Por mais que o mar estava agitado, tinha as ondas, eu estou dentro do barco. É o melhor lugar para estar. Confortável, né? Jesus se apresenta a eles, né, caminhando sobre as águas. Eles acham que é um fantasma e toda a história ali relatada. Mas Pedro ele tem a ousadia de dizer, é o Senhor? É Jesus mesmo? Então me manda aí. Ele tinha uma palavra para chegar lá. Então a fé e a ousadia na nossa vida como cristão, ela precisa passar nisso. Esse para mim é o crivo. Eu não estou indo simplesmente descendo do barco e ver o que acontece. Eu tenho uma palavra para chegar lá. Eu tenho um planejamento para chegar lá, né? Eu sei o meu objetivo e quando eu traço o objetivo, eu sei os passos que eu preciso dar para alcançar aquele lugar. O que nós não podemos fazer, e eu vejo principalmente a geração nossa caminhando nisso, vamos levando a vida, né? Eu costumo dizer que Zeca Pagodinho tem uma culpa nisso aí por causa da música dele, Deixa a vida me levar. Deixar a vida me levar. E na verdade nós precisamos assumir essa rede, né? Submetendo ela à verdade do Evangelho, mas sabendo que quando Cristo manda pisar, é uma base sólida, né? A maioria dos passos que eu já dei na minha vida, eles eram loucura para quem está de fora. E aí vem um segundo ponto que o empreendedor vive e nós do ministério vivemos também, né? O nosso chamado geralmente não é compreendido por mais ninguém.
Não, é loucura, não é hora dele fazer isso não. Né? O que é que você tá inventando de conversar aí, de fazer podcast? Que moda é essa? Né? Mas essa construção de saber aonde eu quero chegar é que vai solidificando o meu caminho. E a gente precisa trazer Cristo não como um amuleto da sorte. Né? Às vezes nós levantamos de manhã e falamos, Jesus, vamos comigo no meu dia. Eu costumo dizer que a ordem precisa ser inversa. Deus, o que o Senhor quer fazer hoje aqui? Né? Me fala que eu quero fazer parte desse projeto. Então é nessa construção que nós precisamos estar. O CEO da minha vida, dos meus negócios, dos empreendimentos sociais, precisa ser Jesus. Qual que é o próximo passo? É esse? Então vamos lá, ele é o CEO, ele mandou fazer, né? E aí eu vou trazer uma frase que eu tenho vivido muito ela nesses 14 anos de ministério. Toda vez que há uma clareza do que Jesus falou, né, e a gente caminha nela, por mais ousado que seja, ele paga a conta. Toda vez que eu caminho na força do meu braço, a conta é minha. A conta chega. E no empreendedorismo não é diferente. Né? Se eu tenho esse planejamento, a conta vai fechar. Então, primeiro de tudo, consulte a Deus, entregue a Ele os seus planos, dê o ok, planeje, monte seu business plan, se organize e dê o passo de ousadia. Riscos precisarão ser assumidos. Nada de grande, nada de próspero é construído sem assumir riscos, mas Cristo precisa ser o guia, o cabeça da sua vida para que você tenha prosperidade e sucesso. É isso? É isso. Uma parábola que é contada nos evangelhos Jesus diz, olha, qual a pessoa que vai construir uma torre não faz o cálculo primeiro se ele consegue terminar ela? Né? Ou qual rei vai guerrear com outro rei, não mede a força do exército, o número do exército para saber se tem que tentar negociar um acordo de paz ou não. Então é isso. A fé, ela não vai dispensar a nossa prudência e a nossa organização para alcançar. E trazendo para o nosso tempo, Gustavo, que é uma geração muito do imediato, nós queremos ver tudo acontecer muito rápido, né? E nem sempre vai ser assim, né? O de repente, ele às vezes demora 10 anos. Né? A sorte bateu na porta, não, o fulano é sortudo. Tem muito suor, muito trabalho. Ninguém viu o bastidor. Muito bastidor. E eu costumo dizer que a gente tem também o hábito, pelas redes sociais, hoje a gente compara muito o palco das pessoas com o nosso bastidor. Né? Qual realidade ele viveu para chegar ali é diferente da minha. E, então continue firme, constante e sempre abundante ali na sua caminhada, que a colheita ela vai vir, ela é garantida. Ajude no pouco e ajude no muito, né? Princípios, ele não tem a ver com volume, né? Ele tem a ver com a fidelidade dele. Então, é uma gotinha, compra ela. Né? Parece tão pouco que eu faço. Continue fazendo. É um princípio? Não negocie ele. O que é mais relevante, né? R$10 de quem só tem R$10 ou R$100 de quem tem 500? Jesus fala isso da viúva quando ela deposita no gasofilácio, né? Então, é princípio, né? Um dos princípios financeiros que a gente vê o mercado falando, mas José viveu isso no Egito, né? O que José fez nos anos de abundância? Guardou a quinta parte, né? Ele poupou, né? A Bíblia não traz a quinta parte como uma doutrina porque ela relata uma vez, mas o princípio da poupança, da reserva, ela está ali. Então, nós precisamos entender isso. Às vezes eu vou tirar R$5 do meu salário, mas eu estou cumprindo o princípio, não gastar tudo que eu ganho. Então, o princípio é isso. Talvez na matemática humana, os R$5 não faz diferença nenhuma. Né? Vou juntar R$60 por ano. Ok, mas eu estou cumprindo o princípio. Pegou o hábito, quando eu ganhar 1 milhão por 50, mês, 500. Eu vou guardar também. Então é isso. Né? É a frase-chave, a rotina, né, nos leva ao cumprimento dos princípios. Pastor, você comentou no começo que você já tem 14 anos de ministério, né? Como é ter uma relação tão duradoura, né? Porque nos tempos modernos, 14 anos com alguém é muita coisa, né? Como se constrói uma relação duradoura, né? Esse é inclusive um lema dentro da nossa empresa, né? Construir relações duradouras, que eu trago porque as pessoas que confiaram no nosso primeiro projeto
são pessoas que têm relacionamento comigo há 10, 12 anos e que caminham junto, investindo com a minha assessoria do trabalho de banco, agora no trabalho de incorporador, por muitos anos. Como que é trabalhar 14 anos, construir uma relação de 14 anos com Cristo? O professor Clóvis, um dos cortes de palestra dele que eu já ouvi, ele traz uma analogia do pai dele, né, dando conselhos a ele com alguns filósofos, né, e um dos pensadores mais complexos que tem. E eu vou citar o pai, que é a linguagem mais simples, né? Que o pai diz para ele: olha, demore o tempo que for para descobrir o seu propósito, descobrir o que você quer fazer da vida. Descobriu, caminhe nele, e para trás nem para pegar impulso. Então é isso. A intensidade, ela é importante, Gustavo, ela é importante, né? Há momentos que nós precisamos subir um pouco a nossa entrega em todas as áreas, né? Mas a constância é muito mais importante. Nada supera a rotina. Né? Nada supera a rotina. Eu falo muito isso, por exemplo, dentro da vida espiritual, né? A toda segunda eu tiro 3 horas de oração. Muito bom. Mas eu passo de terça a domingo sem fazer nada. Melhor seria 15 minutos todos os dias. 15 minutos todos os dias. Né? É a mesma coisa de eu falar assim: no almoço de domingo eu vou comer 3 quilos de comida que dá para mim ficar até quarta-feira. E é uma verdade. À noite eu estou com fome de novo. Então nós precisamos entender que a construção da vida, ela é assim. Então, assim, descobrir o propósito, para mim, é o segredo daquilo que é duradouro. E entregar aquilo que nós estamos falando, né? Então, assim, por que pessoas acreditam no projeto novo que é a Vista? Porque há uma construção relacional com a pessoa. E voltando lá no segredo de comunicação de novo, por que a solidez da mensagem do Evangelho é tão forte? Porque o que Jesus prometeu, ele entregou, né? O que Jesus falou que ia fazer, ele fez. E à medida que nós vamos entregando isso, nós vamos ganhando as credibilidades, né? E aí qualquer projeto está na mesa. Pessoas não seguem empresas, pessoas não seguem grandes corporações, né? Pessoas seguem pessoas, né? Eu ouvi uma frase que mexeu comigo uma vez. No primeiro momento eu não concordei com ela em hipótese alguma, mas o Espírito Santo começou a ministrar ela em mim, né? E eu entendi o que o pastor do dia estava trazendo para nós. Ele falou o seguinte: a pior desgraça do ser humano não é não ter pão na mesa para comer, é não ter com quem dividir o pão que está sobre a mesa, né? Todos nós temos essa necessidade de relações, isso no comércio, na vida pessoal, tudo isso. Deus, quando vê Adão no jardim, né, o jardim era completo. Adão não estava triste no jardim, não havia tristeza ali. O homem não tinha pecado, ele tinha a condição plena em Deus. Então não era uma necessidade básica. Mas Deus vira e diz: olha, não é bom que o homem viva só. Vou fazer uma auxiliadora para ele. Então o princípio do relacionamento é estabelecido ali. Então nós não fomos feitos para caminhar independentes, mas eu dependo de você, você depende de mim e assim por diante, né? Seja no negócio, seja na vida espiritual, seja em qualquer área, né? Na vida espiritual eu costumo dizer que Jesus é grande demais para caber um coração só. Então há partes da revelação de quem Cristo é que vai estar no Gustavo, e é na mesa que eu vou conhecer essa verdade de Cristo que foi estabelecida no coração dele, que vai agregar com a verdade que eu carrego, né, como se fosse um grande quebra-cabeça. Então, construir relações duradouras passa por entregar aquilo que se promete, ser ético, ser responsável, servir ao próximo, ter clareza de propósito, né, o que você quer fazer, por que você quer fazer, onde você quer chegar. Tô certo? É por aí? É por aí. Seja verdadeiro. Eu acho que o caminho é esse. Deu certo, deu certo. Não deu certo, aconteceu aqui, né? Porque há fatores que são nossos, há fatores que não são. Mas passa por isso mesmo, né? Tentar, com toda a força, com toda a intensidade que nós temos, fazer a melhor entrega daquilo que nós prometemos que ia entregar. Em tudo que fazer, dar o melhor de si. O melhor de si. Excelência é uma palavra do Evangelho que nós precisamos carregar para nós. Quando ele traz o próprio padrão de amar a Deus, a medida é essa: ame Deus de todo o coração,
né, com toda a sua força, com todo o seu entendimento sobre todas as coisas. Ou seja, o máximo, dê sempre o seu máximo. Agora é interessante que ele não fala, ame igual o Gustavo ama. Não. É com a minha todas força. As suas forças. É a minha força que é a medida, é o que eu posso entregar. Né? Então, entregue o seu máximo. Muito bacana. Sobre entregar o máximo, para fechar o nosso papo aqui, eu sei que você e a pastora Patrícia fundaram um belíssimo instituto, Instituto Ação, você comentou no começo aqui da nossa conversa, funciona ali nas Chácaras Rio Preto, aqui no município de Unai. Fala um pouquinho sobre esse instituto, como vocês estão dando o máximo de vocês lá para servir pessoas. Interessante. O nosso lema de vida, e é o lema que nós trouxemos como base para o Instituto, é amar a Deus e servir pessoas. Então, tudo que nós fazemos passa por esses dois princípios. E eu quero deixar eles aqui para que você aplique em qualquer área da vida. Né? Eu vou assistir uma televisão, eu estou amando a Deus, eu vou glorificar a Deus através dessa ação? Faça. Né? Não faça. No Instituto, nós servimos crianças e adolescentes e também entraremos com a melhor idade aqui nos nossos âmbitos sociais. Né? Hoje nós ofertamos cultura, esporte e assistência social. Né, e acreditamos em expandindo isso, educação, né, na área educacional, na área de empreendedorismo, robótica, enfim, há muitos campos que precisam ser avançados. Mas hoje nós servimos 100 crianças, quase 100 crianças ali, né, com oficinas que são contínuas. E um recado que eu queria deixar, aproveitando a brecha, é que às vezes nós nos mobilizamos em datas específicas. Né, Dia da Criança, Natal, Páscoa, mas nós esquecemos que o atendimento ele precisa ser contínuo. Vamos voltar para o tema da rotina, né? Na disciplina, né? Da constância. Exatamente. Então, assim, a cesta de Natal é importante demais, porque realmente há famílias que não têm uma cesta de Natal. Mas a semana do Natal passa, janeiro está ali, fevereiro está ali, o dia a dia está ali, o abuso acontece constantemente, né? O divórcio e o abandono, principalmente paterno, a realidade brasileira é essa, né? E aí entra nós dois homens aqui, nós temos falhado na masculinidade. O homem brasileiro falha muito nisso. Nós temos não sei quantos milhões de pessoas registradas sem o nome do pai, né? Nós temos um índice de 78% de famílias autistas que o pai abandona a casa. Então, os homens precisam amarrar a calça mais em cima, como falam os antigos, mas sim, institutos como o nosso e como tantos outros, eles precisam estar no dia a dia da comunidade. Eles são um porto seguro no meio do caos que essas famílias às vezes passam ou vivem como rotina de vida. E é um trabalho lento, porque é mudança de mentalidade, é mudança de hábito, às vezes enfrentamento a violações de direitos, reconstrução dessas pessoas que foram violentadas de alguma forma, tiveram seus direitos violados de alguma forma. Então, nós precisamos estar lá todos os dias. E é o que o Instituto Ação faz. Né? Cuida de crianças diariamente, né? Tenta assistir as famílias de forma rotineira, pega os profissionais para ter vínculo ali. Então, o nosso apelo sempre vai ser esse. Em qualquer área da vida, faça, mas faça com rotina. Doe R$50 por mês. É melhor do que doar 500 no Natal. Né? Tire 10 minutos por semana. É melhor do que tirar um dia no ano. Então, a gente precisa construir isso na transformação de ambientes. E, por último, é uma responsabilidade de todo cristão. Há uma máxima que diz que ação social é dever da prefeitura fazer. E eu entendo quando as pessoas usam essa frase, porque nós realmente pagamos uma carga tributária grande, né? Todo mundo entende que há técnicos, há pessoas ali para resolver. Mas, na verdade, eu mudo essa frase. E eu acredito fielmente que no dia do juízo, Deus vai falar: Mateus, o que você fez pelas crianças do município? Antes de perguntar a qualquer prefeito que passou. Né? Então, como cristão, né, eu preciso dar pão a quem tem fome, água a quem tem sede, vestir o nu, visitar o órfão, cuidar da viúva. É um mandamento bíblico. Então, eu não faço porque eu sou bonzinho, né? Eu faço porque eu tenho que fazer. Jesus me direciona a fazer. Não terceirizamos responsabilidade, né? E aproveitando,
O link para se tornar um doador recorrente do Instituto Ação vai estar aqui na descrição desse vídeo. E assim como eu te convido a se tornar um parceiro desse instituto, que, como o Matheus falou aqui, ajuda aproximadamente 100 crianças nas chácaras de Rio Preto, oficinas de karatê, de capoeira, coral. A gente provavelmente vai implementar aí reforço escolar, aulas de inglês, um instituto que pretende ajudar milhares, não centenas, milhares de crianças. Então, convido você a se tornar um doador recorrente. Matheus, valiosíssimo demais o nosso bate-papo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. É uma honra conversar com você nesse nosso primeiro Café e Prosa. E eu queria que você deixasse uma mensagem final para as pessoas que estão assistindo a gente até aqui. Simplifica a vida cristã, tá? Traga ela não para dentro do templo, mas para o dia a dia mesmo, para todos os momentos do quarto, né, com seu cônjuge, até no fechamento de um negócio. Então, Cristo precisa fazer parte da nossa vida, de fato. Nós não servimos um Deus morto, mas que ressuscitou e se relaciona conosco, né? E de forma muito simples, todos os princípios que todos os pontos que a gente trouxe aqui, eles se resumem nessa frase, né, de estilo de vida: amar a Deus e servir pessoas. Para mim, passou nesses 2 crivos, nós vamos estabelecer o que o Evangelho nos pede para qualquer área que nós vamos caminhar. Sensacional. A você que acompanhou até aqui o nosso bate-papo, meu muito obrigado. Não deixe de curtir esse vídeo, de compartilhar com outras pessoas, seguir a gente nas redes sociais, porque esse é o primeiro de uma série de conversas, entrevistas, prosas que nós teremos acompanhados de muito café sobre gestão, negócios, liderança, empreendedorismo e, sobretudo, a palavra de Deus. Muito obrigado.